hipertensão é algo bastante perigoso à saúde, né? As pessoas podem vir a ter várias complicações, como até óbito. Um aumento da pressão arterial e que causa muitos malefícios à saúde. No caso, a pressão alta, minha mãe teve até, acho que quando estava grávida. Conheço muitas pessoas, inclusive os meus avós. Minha irmã, ela tem hipertensão. Tenho na minha família um cunhado que sofreu um AVC por conta da hipertensão. Eu sou uma hipertensa, né? Vai fazer 12 anos. Eu sei que é um risco maior, principalmente na gravidez. Quando eu fiquei grávida da minha filha, aí eu fui fazer os exames, daí descobri que era hipertensa, né? O tratamento basicamente deles é medicamentoso e com mudanças de hábitos no dia a dia, tanto alimentares como de atividade física. Tem que ter um consumo menor de sal na comida, né? E sempre tomar os seus medicamentos. Uma alimentação saudável, reduzir gordura, sal, principalmente. Açúcar também ajuda um pouco. Mas diz que a hipertensão tem quando fica grávida e depois passa, né? Essa minha não tô até agora com ela. Conhecida popularmente como pressão alta, a hipertensão é uma doença cardiovascular crônica, causada pelo aumento da pressão arterial. Nós podemos pensar no coração e nos vasos sanguíneos como uma torneira, ligada a vários esguichos. Se nós fecharmos essa torneira, a pressão lá dentro aumenta. O mesmo ocorre quando o coração bombeia o sangue. Se os vasos estão contraídos, a pressão arterial sobe. Em números, nós podemos considerar que uma pressão está muito alta quando ela atinge um número maior ou igual a 14/9. Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, a doença é responsável por 40% dos infartos, 80% dos derrames e 25% dos casos de insuficiência renal terminal. Como uma alternativa para tratar esta doença, surge o projeto Estudo Prever, que busca tratar a hipertensão na sua fase prematura, a chamada pré-hipertensão, onde ela ainda atinge níveis abaixo ou igual a 12/8. Em função da relevância desse trabalho, a professora da Faculdade de Medicina Sandra Fuchs recebeu em 2017 o Prêmio Cientista do Ano pelo Instituto Nanocell, na área de doenças emergentes, novas estratégias terapêuticas e alvos letais. Confira agora uma entrevista com a professora. Então, professora Sandra, muito obrigado por estar nos concedendo essa entrevista aqui para o programa Pesquisa em Pauta da URGS TV. Muito obrigada por ter me convidado para falar um pouquinho do nosso trabalho. Eu queria que a senhora começasse falando um pouquinho sobre o que é a hipertensão. E o que é essa pré-hipertensão e qual a diferença entre as duas e como elas se interligam? Ok. A hipertensão é a elevação dos níveis de pressão arterial, tanto a mais alta sistólica quanto a mais baixa, chamada de diastólica, a níveis onde colocam os indivíduos em risco de terem um evento cardiovascular. Infarto, AVC são os mais frequentemente, as consequências mais frequentes da hipertensão. E doença cardiovascular é o escopo geral cuja hipertensão é o principal fator de risco. A pré-hipertensão, como o nome já indica, são as pessoas que têm valores elevados, mas que ainda não tinham hipertensão, pré-hipertensão. Então, elas não tinham valores normais, os valores já estavam elevados, mas ainda não eram aqueles compatíveis com o rótulo de hipertensão, tá? Então, tudo isso é uma questão de definição da onde começa o risco cardiovascular. Isso é extremamente importante. Como eu já disse, é o principal fator de risco e a gente tem que reduzir a pressão. O Ministério da Saúde norte-americano concedeu para duas grandes corporações profissionais, o American Heart Association, que é então dos cardiologistas, e o American College of Cardiology. São as duas principais organizações norte-americanas da área de cardiologia e eles passaram praticamente 3 anos trabalhando para fazer uma nova diretriz,
que agora não se chama mais Joint, se chama American College American Heart Association, mas é a diretriz que os norte-americanos estão oferecendo para os Estados Unidos e para o resto do mundo para redefinir o que é a hipertensão. Isso é muito importante porque os valores foram reduzidos. A partir de 130 por 80, nós dizemos que a pessoa é hipertensa. Tu vê, de 140 caiu para 130, de 90 caiu para 80. Isso precisava ser feito. Já havia um conjunto de estudos robustos, fortes, mostrando que os níveis que a gente antes considerava aceitáveis, que era abaixo de 140 por 90, não era verdade. Esses novos estudos nos quais se inclui o nosso estudo, o estudo Prever. Professora, explica pra gente o que é o projeto Prever e quando é que se iniciaram os estudos. Na verdade, o nosso projeto se chama Estudo Prever. E esse foi um projeto de pesquisa realizado por um conjunto de pesquisadores, 21 pesquisadores lideraram isso no Brasil, mas as pessoas que conceberam e executaram esse projeto, a coordenação desse projeto foi o professor Flávio Fux e eu. Então, nós tivemos a possibilidade de receber recursos mediante edital, concorrência, e esse projeto incluía 2 estudos, o estudo Prever Prevenção e o estudo Prever Tratamento. Tá? É importante separar porque são bem distintos. O estudo Prever Prevenção selecionava indivíduos com pré-hipertensão e sorteava esses indivíduos para receberem placebo, portanto uma substância sem princípio ativo, ou uma combinação de 2 diuréticos, clortalidona e amilorida, metade da dose terapêutica. Para o quê? Para prevenir o desenvolvimento de hipertensão. Tá? Esse é o Prever Prevenção. O segundo estudo, segundo ensaio clínico randomizado, foi um estudo que comparou 2 modalidades de tratamento da hipertensão, a clortalidona com amilorida ou losartana. E esses 2 projetos foram conduzidos de forma independente pelo mesmo grupo de pesquisadores, mas de forma independente, e acompanharam os participantes por 18 meses. Tá? Então foi relativamente longo acompanhamento para definir no Prever Prevenção o desenvolvimento de hipertensão, se o tratamento preveniria, e no Prever Tratamento para ver qual dos 2 tratamentos seria mais adequado para reduzir os níveis de pressão arterial. Por isso é esse Prever 1 e Prever 2. Isso, o Prever 1 é o Prever Prevenção e o Prever 2 é o Prever Tratamento. Professora, a senhora comentou sobre esses 2 compostos diuréticos, né? A clortalidona e a amilorida. Isso. Por que eles se sobressaem na melhora de quadro se a gente compara com a losartana, por exemplo? No caso do Prever Prevenção, ele comparou a losartana com clortalidona associada à amilorida. Primeiro, para te explicar por que nós usamos clortalidona e amilorida. Clortalidona é um diurético tiazídico que faz com que seja eliminado o potássio. E o potássio é um micronutriente importante para manter a glicemia baixa. Então, a gente tem que cuidar de manter o potássio alto. Então, a amilorida, ela é poupador de potássio, é um diurético também que poupa potássio. Então, a combinação dos 2 é perfeita, porque baixa a pressão e não põe fora o potássio. E a gente comparou isso com losartana como o primeiro tratamento, primeira opção terapêutica no tratamento da hipertensão, e a clortalidona foi superior. Aliás, a losartana não tem sido vitoriosa nas comparações feitas com outros medicamentos, e não só sobre hipertensão, mas para prevenção de doença cardiovascular, a clortalidona mais consistentemente tem se mostrado superior. E agora, voltando um pouquinho no que a senhora tinha comentado, por que essa queda de número? Que evidências justificam essa queda? Essa é uma pergunta extremamente pertinente, Júlio, porque eu acho que o maior número de pessoas precisa saber que agora a hipertensão é 130 por 80 ou 13 por 8.
Primeira evidência marcante, se a gente for considerar um estudo observacional onde não houve nenhuma intervenção, as pessoas foram apenas acompanhadas ao longo do tempo, mostrou que o valor normal da pressão é 115/75. São assim, grandes coortes que analisaram para diferentes faixas etárias, o resultado é sempre o mesmo. O risco começa a partir de 115/75. Então, o que hoje nós estamos chamando de pressão normal é abaixo de 120/80, abaixo de 12/8. Este é o ponto-chave. Não é simplesmente menor que 130/80, é menor que 120/80 ou 12/8. O nosso estudo, que nós acabamos de comentar, o estudo Prever, ele foi uma peça importante porque ele gerou uma outra evidência. O estudo Prever Prevenção mostrou que a gente é capaz de, com uma baixíssima dose de medicamento, prevenir o desenvolvimento de hipertensão em 44% dos indivíduos, tomando metade da dose. E mais do que prevenir o desenvolvimento de hipertensão, ele é capaz de reduzir a massa do coração, a massa, o músculo, a quantidade, o peso do músculo do coração, ele diminui, que é o início da insuficiência cardíaca. Tá? Então, isso foi mostrado lá na apresentação da diretriz, tanto o estudo que eu já comentei, o norte-americano chamado SPRINT, quanto o estudo Prever receberam destaque e foram os dois estudos que justificaram assim, o cerne, a base da redução dos níveis de pressão arterial. Tu poderias me dizer assim, bom, é 120/80 menor do que 120/80, o normal. Então, por que a diretriz não botou nesse valor? Porque as pessoas precisam fazer acordos e chegar a consensos. Então, para que houvesse esse consenso, se decidiu que eles decidiram que o ponto de anormalidade não seria o 120/80, mas seria o 130/80. Então, ficou uma lacuna entre o 120 e o 130, porque o 80 é igual, né? Ficou essa lacuna na pressão sistólica. O que se faz, então? A pessoa recebe um rótulo, o senhor está com pressão elevada. E a recomendação é mudança de estilo de vida, se o senhor não tiver um risco cardiovascular elevado. Então, não basta mais medir a pressão, tem que se calcular o risco. O risco é dado por uma série de fatores que são simplesmente perguntar, obviamente, a idade, o sexo, se a pessoa tem história de diabetes, se toma um remédio para reduzir os lipídios, se está fazendo tratamento para hipertensão e as dosagens do perfil lipídico. Com isso se estabelece a magnitude do risco de desenvolver um evento em 10 anos. E a partir desse risco, ou a pessoa vai para tratamento ou ela fica em mudança de estilo de vida e se insiste em mudar o estilo de vida. Esse é o objetivo atual da diretriz, que envolve, então, uma mudança de perspectiva. A mudança de estilo de vida passa a ser muito vigorosa, muito forte, como um componente essencial da redução da pressão arterial antes de começar o tratamento com medicamento. E se a gente pensar, então, no estudo Prever, quais conclusões tu diria, assim, que vocês chegaram? Assim? Bom, o estudo Prever Prevenção mostrou uma redução de 44% na incidência de hipertensão. Era esse o objetivo e esse foi o resultado. O estudo Prever Tratamento mostrou uma redução no valor médio de pressão arterial ao longo do período de 18 meses. Então, se eu tivesse que começar o tratamento hoje, eu não usaria losartana, eu usaria a associação de clortalidona com amilorida. E, conforme a própria diretriz indica, nós temos que começar a tratar a pressão. A senhora, como pesquisadora de problemas cardiovasculares, que conselhos tu daria, assim, que tu acha importante para as pessoas em geral, pensando em evitar problemas, de ter uma vida mais saudável? Bom, nós tivemos a oportunidade de trabalhar isso do estudo Prever, porque antes de começar o tratamento com medicamentos, nós passamos 3 meses tentando reduzir a pressão arterial com mudança de estilo de vida. Os 2 grupos receberam isso
antes de serem randomizados. O que nós recomendávamos? Primeira coisa mais importante, troque o sal de cozinha por sal light. E isso é uma coisa que eu sou particularmente defensora, adepta na minha casa. Há mais de 10 anos que eu uso sal light. Quando surgiu o sal light, eu botei fora o sal que eu tinha e comprei o light, nunca mais troquei. Por quê? Porque o sal light, ele troca uma parte do cloreto de sódio, que é o que dá o sabor salgadinho, por cloreto de potássio, que dá um sabor salgadinho menos intenso. E como eu disse antes, é importante poupar o potássio. Então, vamos já ingerir um pouquinho mais de potássio e menos de sódio, que aí a pressão vai ficar bem. Então, essa é a primeira recomendação. Segunda coisa, tem que perder peso, não tem conversa, porque o ganho de peso se associa à elevação da pressão arterial. Então, as pessoas têm que perseguir um valor normal de peso para a altura que elas têm. Terceira coisa, prática de atividade física. É inquestionável de que, seja pela pressão, seja pelo estilo de vida, seja pela doença cardiovascular, não importa. A pessoa precisa, e se ela for mais idosa, os nossos octogenários, nonagenários, isso ajuda a manter a massa muscular para eles se manterem independentes, né? É diferente um velhinho usando uma bengala e um que caminha tranquilo, sem dar o braço para ninguém. Então, a atividade física é importante. Cessar o tabagismo é outra coisa importante. Consumir menos ou não consumir bebidas alcoólicas também faz parte da recomendação. E aí eu quero fazer um parênteses específico sobre o tipo de dieta que as pessoas precisam adotar. No mundo são famosas algumas dietas, como a do Mediterrâneo. Todo mundo já ouviu falar dieta do Mediterrâneo. A dieta que a gente precisa é uma que seja saudável, que reduza a pressão arterial. Isso envolve laticínios dietéticos. Então, o leite é essencial porque ele é rico em potássio, magnésio e cálcio. Envolve folhas das verduras, folhas verdes, então verduras abundantes, frutas. Não pode ser só fruta, porque fruta tem açúcar. E é difícil perder peso comendo açúcar. Então, tem que ser folha verde, mas frutas são necessárias também. Abrir mão dos alimentos ultraprocessados, porque esses não fazem bem. Tem que tornar muito pouco frequente o consumo desses alimentos. Se as pessoas fizerem só isso, predominantemente, elas já vão estar indo ao encontro de uma dieta saudável. Tem mais coisas que a gente pode fazer, mas aí o bom é saber quais são os hábitos da pessoa para fazer a recomendação certa. E, diminuir carboidrato também, assim, ou nem tanto? Uma dieta meio low carb, assim. Isso está bem provado que se a gente aumenta a proporção de proteína na dieta e reduz de carboidrato, a gente consegue induzir a perda de peso com maior facilidade. Isso faz parte. Quando eu digo reduzir ou eliminar os ultraprocessados, eu estou falando de farinha branca. Eu estou falando de comer alimentos mais naturais possíveis, que aí são os grãos integrais, por exemplo. Então, essas coisas, elas precisam saber um pouquinho quais são os hábitos da pessoa, porque ele diz, olha, vamos trocar isso por aquilo, é mais fácil. Não há uma receita única genérica, as genéricas eu já mencionei, que vale para todo mundo. E o Prever, ele envolve muitos pesquisadores, alunos, bolsistas, investigadores de diferentes lugares. Qual que tu acha que é a importância desse tipo de integração, dessa aproximação para as pesquisas científicas? O Estudo Prever, nós estimamos que tenha envolvido mais de 300 pessoas ao longo desses 18 meses de execução do projeto. Os pesquisadores de cada um dos 21 centros do Brasil, eles agregavam médicos, nutricionistas, enfermeira, alunos. Não era o foco de aluno, mas os alunos podiam participar, podiam auxiliar. Eu acho que pesquisa se aprende fazendo, não é lendo livro ou artigo, a gente aprende fazendo, com uma boa supervisão, com uma boa orientação. Então, eu acho que isso nós oferecemos para todo mundo,
porque muitos colegas pesquisadores tinham uma ampla experiência com pesquisas para a indústria farmacêutica. E a nossa pesquisa foi financiamento público exclusivo, cerca de 15 milhões para fazer, cobrimos o Brasil, nós só não tivemos centro na região norte, porque nenhum colega de lá se ofereceu para participar, mas o resto nós tínhamos representantes em todas as regiões do Brasil. Então, nosso estudo é muito representativo da população brasileira. Então, para a gente finalizar, o que significou para a senhora receber no final do ano passado o Prêmio Cientista do Ano? Olha, foi uma honra muito grande, porque, na verdade, eu nem sabia que existia o Instituto Nanocell. Eu fiquei sabendo quando eu recebi uma ligação, foi bem assim. Alguém do Instituto estava tentando entrar em contato comigo e mandou e-mail e eu não vi. Eu recebo muitos e-mails, passou e eu não vi. E aí ela ligou para o Flávio, meu esposo, professor Flávio Fux, e disse assim, olha, a sua esposa, eu estou mandando e-mail para ela e ela não responde, eu só queria saber se ela está recebendo o e-mail. E aí ele falou assim, olha, dá uma olhada na tua caixa de spam, vê se não está lá, porque eles querem falar contigo, é sobre um concurso, vê bem se não é picaretagem, porque a gente não conhecia. Aí eu retornei a ligação para ela, ela queria saber se eu concordava em participar para a segunda fase, quer dizer, aconteceu toda uma primeira fase e eu não fiquei sabendo, porque a primeira fase era assim, eles lançaram um edital, onde pesquisadores de pesquisa de qualquer natureza, bancada, pesquisa clínica, podiam se inscrever ou ser inscritos por alguém. Eu fui inscrita por alguém, eu não sei, a pessoa não se identificou para mim, que foi a pessoa que me nomeou pesquisadora candidata. E aí o Instituto, eles receberam cerca de 15 mil indicações e usando o currículo e o que a pessoa escreveu, que era a justificativa pelo qual a pessoa estava sendo indicada, eles selecionaram os finalistas. Havia várias categorias, a minha tinha 7 candidatos, 2 mulheres e 5 homens. Por que eu estou mencionando? Porque nessas coisas, frequentemente as mulheres são subrepresentadas. E tínhamos 2, eu e a professora Celina. E aí, nessa segunda fase, os pesquisadores precisavam consentir e a sua foto e o seu link para o seu currículo ia para a página do Instituto e lá as pessoas podiam votar. Apenas uma vez, porque tinha que colocar o CPF, tu escolhia os candidatos de cada uma das categorias. Na URGS também o professor Flávio Kapczynski, numa outra categoria, psiquiatra, concorreu também ganhou. Isso é importante dizer que a nossa universidade ficou bem representada. E aí nessa segunda fase, então, foi divulgado, eu divulguei, as pessoas divulgaram, desses 7 candidatos, bom, muito bem, né? E aí, na terceira fase, foi aprovada, passamos 4 candidatos para a final, as outras categorias foram 3 candidatos, a nossa foi 4, com candidatos basicamente de São Paulo. Eu e um gaúcho, mas radicado em São Paulo há muito tempo, fomos os finalistas dessa fase. E aí, nessa fase, eu recebi um convite para ir fazer uma conferência no Congresso do Instituto Nanocell em São Paulo. Aceitei, eu queria saber mais do Instituto e quem eram as pessoas que estariam lá, bem eclético. E aí o resultado foi dado no final, a última sessão do Congresso, onde os candidatos, então, que concorreram, alguns presentes, outros não, o professor Kapczynski, por exemplo, estava no Canadá, então é dado o resultado. E eu fiquei extremamente honrada, porque é pesquisador de destaque no Brasil para o ano de 2017. Né? Quer dizer, é uma honra fazer parte desse time de candidatos, já é uma honra, porque cá para nós o Brasil tem muito pesquisador bom, né? E estar entre esses é extremamente bonito de ter o reconhecimento da carreira e de ter porque eu fui olhar quem eram as pessoas que julgaram isso, né? Podia dizer assim, os meus amigos me julgaram, não.
Eu não conhecia ninguém da comissão. Eram 21 pesquisadores do CNPq, pesquisador 1A, 1B, portanto, no topo da carreira de pesquisador pelo CNPq, de todas as áreas. Tinha agrônomo, tinha biólogo, tinha de tudo. E essas pessoas é que, analisando os currículos e o perfil, optaram pelos vencedores. Bom, professora, eu só tenho a parabenizar a senhora, né, e agradecer a sua presença aqui no Pesquisa em Pauta. E que todos nós possamos ter uma vida mais saudável, né? Certamente. Júlia, eu agradeço muito a possibilidade de difundir e de mostrar um pouquinho do que foi o nosso estudo. Professor Flávio Fux certamente se sente honrado também com a possibilidade de poder termos nosso trabalho difundido, mas mais importante que isso é a difusão de que agora a gente tem que trabalhar com níveis mais baixos de pressão arterial e tem que buscar um estilo de vida mais saudável como meta de vida. Esse é o meu objetivo no momento. Então, muito obrigado por abrir espaço para que eu fizesse isso. Muito obrigado.